Ok. Então, até mais. Até mais. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou me apresentar inicialmente, tá? A tela de gravação está aparecendo para todo mundo aqui, né? Parte de slides, circuitos 2. Tá aparecendo sim, professor. Uhum. Beleza, tá ótimo. Bem, então inicialmente eu vou me apresentar. Eu sou o professor Alex de Sá Martins. Eu tenho formação em engenharia elétrica. Eu me formei em 2013, tá? Pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Na sequência, eu fiz o curso de licenciatura plena pelo Centro Paula Souza, que é a instituição que eu atuo desde 2014. Então, logo após me formar, eu já tive uma grata experiência inicial no curso técnico, né, de formação de técnicos em eletrônica e eletrotécnica pelo Centro Paula Souza. Ingressei no curso de licenciatura, fiz essa parte de formação pedagógica inicialmente para engenheiros, porque quando a gente sai com uma formação com bacharelado em engenharia, nós temos aquela dificuldade adicional em transmitir o conhecimento de uma forma pedagogicamente correta, né? Ou seja, de uma forma simplificada para que o aluno consiga absorver de forma plena o conteúdo o mais fácil, o mais simplificado possível, né? Então, eu fiz esse curso de licenciatura, que me trouxe alguns conhecimentos adicionais para lecionar, para trabalhar com conteúdo técnico a nível médio, e no mesmo ano eu ingressei na Unesp, aqui de Sorocaba, para fazer o mestrado, né? Então, eu tive aula com vários professores aí, que provavelmente vocês já trabalharam. Então, o professor Paulo Cerny, o professor Fernando Marafon, né, que eu estou substituindo, o professor Flávio Alessandro, o professor Elmo, o professor Eduardo Paciência, né. Então, tive aula mais com o pessoal ali da parte elétrica, né, sistemas de energia e conversores de potência. O meu mestrado foi justamente na área de eletrônica de potência, portanto, vocês já devem imaginar, né? Eu tive orientação do professor Flávio Alessandro e desenvolvi um projeto que correlaciona um sistema de geração fotovoltaica de energia com a rede elétrica, né? Ou conhecida de forma notória aí na área acadêmica como geração distribuída. Então, me debrucei sobre o assunto, estudei, li vários artigos, realizei ali o desenvolvimento da pesquisa, né, focado ali no conversor inversor de frequência, elevador de tensão, fonte Y, tá, e desenvolvi minha dissertação de mestrado em cima disso, tendo ele como um elemento entre a geração de energia fotovoltaica e a conexão com a rede elétrica, né, para sistemas de geração distribuída. Então, esse foi o tema do meu mestrado, da minha dissertação. Eu concluí em 2017, eu ingressei como aluno especial a princípio, né, pelo programa de mestrado, na época lá vinculado com o Unesp Bauru. Hoje já temos aqui em Sorocaba, né, mas a princípio eu fiz com um vínculo em Bauru, tanto que todos os simpósios, seminários eram por lá, né? Então, basicamente, finalizei em 2017, fiz outros cursos de formação lato sensu, a nível de pós-graduação, né? Então, eu tenho também pós-graduação na área de instalações elétricas residenciais, industriais, desenvolvimento de circuitos eletrônicos, com um viés em prototipagem. Tenho pós-graduação também na área de docência no ensino superior. Pós-graduação na área de metodologia de ensino de física, né? No caso, focando mais no ensino médio. E pós-graduação em sistemas de automação / eletrônica de potência, a nível lato sensu, né? Então, eu tenho essa formação.
e muita experiência na área técnica, né? Então, eu atuei bastante, eu trabalhei 2 anos numa empresa de prestação de serviço, na parte de acionamento de máquinas e motores elétricos. Então, a minha experiência é majoritariamente acadêmica, né? Mas eu tenho uma experiência prática também na área de máquinas elétricas. E agora falando um pouco sobre a disciplina, né? A disciplina de circuitos elétricos 2, vocês estudaram, salvo engano, com o professor Elmo, né? A parte de transformadores, não é isso? E pelo que eu conversei com o professor Marafon, vocês não tinham entrado ainda no assunto de autotransformadores. Então, eu vou abordar esse tema na aula de hoje, e caso surja alguma dúvida, caso vocês queiram interagir de alguma forma, a princípio eu peço para que vocês se manifestem por áudio, tá? Porque como eu estarei utilizando aqui a tela do PowerPoint como referência, não terei a possibilidade de conferir o chat para ver se vocês colocaram alguma pergunta relativa ao conteúdo que eu estou explicando. Desculpe. E por isso eu peço, então, a manifestação por áudio. Professor, certo? Pode falar. Eu não, assim, como você ainda nem começou a falar sobre esse tema, eu ainda não tenho como ter dúvida, mas, por exemplo, caso queira tirar dúvida sobre alguma atividade que foi passada, você prefere que pergunte no fim da aula? Sim, atividades relacionadas ao professor Marafon, no caso, né, que foram aplicadas por ele. Que são aquelas de circuito estrela-triângulo. Ok, então, eu prefiro que você me fale, né, a respeito disso no final da aula, tire essa dúvida no final da aula, por quê? Porque eu vou encaminhar essa dúvida para ele, né, num segundo momento, já que não fui eu que apliquei a atividade, e eu não sei exatamente a metodologia que ele vai utilizar para avaliar essa atividade e outras que ele já tem eventualmente aplicado para vocês, né? A dúvida não é tanto, por exemplo, focado... É uma dúvida mais conceitual, assim, não na forma de fazer a atividade. É uma dúvida como se fosse, sei lá, como calcular a corrente num sistema triângulo, estrela-triângulo, por exemplo. Aqui eu só chutei alguma coisa, não é isso, mas é uma dúvida mais sobre o conceito da atividade. Não sei se, assim, lógico, se você achar que cabe fazer isso, tudo bem, mas acho que não teria essa necessidade de passar para ele se você conseguir me solucionar essa dúvida. Sim, então, é uma dúvida técnica, né? Não é uma dúvida sobre a lista de exercício, metodologia avaliativa, nada nesse sentido. É uma questão não é. É técnica, isso. Ok. Então, coloque no final da aula, por quê? Porque eu vou entrar com o tema agora, até para que a gente tenha tempo, né, para desenvolver pelo menos a parte introdutória de autotransformadores. Como nós temos 2 aulas, uma hoje e uma amanhã, daria para finalizar daí o conteúdo na aula de amanhã. Então, hoje eu vou fazer uma parte introdutória, e no final da aula eu vou liberar vocês 10 para as 10, né, segundo o que eu fiquei sabendo por informações agora do professor Marafon, para que vocês tenham aquele momento de comer um lanche, né, espairecer um pouco, para as próximas aulas. Então, eu deixo uns 10 minutos ali, então até 20 para as 10, aproximadamente, eu finalizo essa parte inicial aqui de autotransformadores e deixo, então, aí pelo menos 10 minutos para que você possa colocar essa dúvida, e caso outros alunos aí, colegas seus aí, tenham alguma dúvida relacionada ao conteúdo na parte técnica, tá? Na parte técnica, eu posso responder para vocês aí sem problema nenhum. Tudo bem? Tá ok, beleza então, professor. Obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Parte de autotransformadores, né? Então, as minhas aulas, normalmente, eu gosto de definir aqui a aula
por tópico, né? Então, eu coloco alguns objetivos que eu vou abordar na aula, né, de cada dia ali. Cada dia eu coloco uns tópicos específicos para trabalharmos. Então, para essa aula de hoje, iremos ver uma parte de revisão, né, de conceitos aí de transformadores ideais. Na sequência, aspectos iniciais sobre autotransformador, algumas características técnicas do transformador convencional em relação à conexão como autotransformador. Por consequência, temos o diagrama elétrico de autotransformadores, né? Que o transformador tem aquele aspecto de indução magnética, como vocês bem sabem, e no autotransformador não deixa de existir esse conceito, né? O conceito de transformação de energia elétrica e magnética para elétrica, novamente, continua sendo aplicado em autotransformadores, com uma pequena diferença que nós vamos, um pequeno adicional, eu diria, que eu irei abordar na aula de hoje. Na sequência, eu coloco equações para tensão, corrente e potência aparente em autotransformadores. E, por fim, se der tempo nessa aula de hoje, eu abordo exemplo prático de análise de autotransformador. Aí já seria um exemplo numérico, tá? Onde eu coloco aí algumas características do autotransformador. Beleza? Turma, é o seguinte, eu vou fechar esse compartilhamento aqui de tela, tá? Porque eu fiz algumas animações, algumas transições, não animações, né? O PowerPoint chama de animação, né? Mas eu diria aqui algumas transições que podem auxiliar no sentido de tornar mais claro o conceito, a concepção do autotransformador. Então, eu vou colocar na tela de apresentação de slides, convencional do PowerPoint, porque eu acredito que vai ser mais proveitoso para nós, tá? Então, irei interromper agora o compartilhamento e vou compartilhar a apresentação, tá certo? Então, vamos lá. Janela. Aí, tá aparecendo, né? Então, vamos lá onde nós estávamos. Parte de objetivos. Já foram todos os objetivos. Revisão, ok. Só para constar, aqui no Meetings, eu tô com a minha conta pessoal, tá? É a conta do Gmail. Então, o que acontece? Eu tenho um canal no YouTube e nessa conta do Gmail deve estar escrito Sistemas Eletroeletrônicos. Então, esse nome não está meu nome como docente, porque é o canal do YouTube onde eu posto, enfim, nesse período que tivemos aí, estamos ainda, né, de pandemia, eu coloquei diversas aulas para o curso técnico, né, que eu trabalho, e outros cursos também da instituição onde eu trabalho, eu fui gravando diversas aulas e colocando ali neste canal. Existem vários vídeos relacionados a sistemas de potência, eletrônica analógica, eletrônica digital, a parte ali de máquinas, comandos elétricos, acionamento de motores. Existe um conteúdo bem interessante, então, com viés mais prático, tá? Sem focar muito numa teoria a fim de projeto, mas focando mais na prática. Então, caso vocês tenham interesse, no segundo momento, eu recomendo que vocês acessem lá, e existem aulas, inclusive, falando sobre componentes simétricas e algumas aplicações, que a princípio não seria o escopo dessa disciplina, mas pode ser utilizado aí como material complementar. E depois eu deixo também para vocês ali no mural os links para que vocês possam acessar como
material complementar para essa disciplina aqui de circuitos elétricos 2. Então, falando agora dessa parte de revisão conceitual, né, de transformadores, nós temos que as tensões correntes e impedâncias, elas podem ser referidas, né, a um lado a outro. Então, a gente vai utilizar algumas equações, que são colocadas abaixo, para calcular a tensão, corrente e impedância equivalente no lado escolhido. Tá? Então, aqui nós temos a equação que correlaciona, né, a tensão de primário com a tensão de secundário em relação à razão de Spírias. Aqui seria para a tensão elétrica. Nós temos o inverso da razão de Spírias com relação à corrente. E em relação à impedância, nós temos essa razão de Spírias elevada ao quadrado. Tá? Obviamente, essas formulinhas foram definidas já anteriormente no estudo de transformador ideal, né? Vocês devem ter feito até alguns exercícios a nível teórico e prático para corroborar aí esses conceitos teóricos, né? Então, fazer toda a aplicação prática dessas formas. Uma característica interessante aqui que eu gosto de frisar é na impedância, tá? Por quê? Quando nós trabalhamos com sistemas de potência, por exemplo, eu tenho uma rede elétrica, né? Tem a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, né? De uma forma genérica, é isso que nós temos, definição primária. Agora, quando eu tenho gerador, transformador, linha de transmissão e carga, nós temos diversas impedâncias aplicadas no estudo, né? Nós temos que fazer ali uma análise da rede de impedância para conseguir definir ali, por exemplo, o nível de curto-circuito de uma rede elétrica, e daí projetar as devidas proteções, né? O que acontece? No estudo de sistemas de potência, precisamos, de forma corriqueira, fazer o espelhamento de impedância do transformador. Então, se está no lado de alta, nós temos que fazer o espelhamento para o lado de baixo. Se está do lado de baixo, precisamos espelhar para o lado de alta. E, às vezes, essa relação, essa razão de Spírias, pode confundir, né? Então, é interessante vocês terem uma noção mais prática no sentido de, se eu quero definir a impedância do lado primário, eu pego o número de Spírias que eu tenho do lado que eu quero definir, ou seja, do lado primário, e divido pelo lado que é a minha referência, no caso secundário, né, onde eu já tenho a impedância. Então, supondo, em um sistema, eu tenho a impedância referida do transformador no secundário, o Z2. Então, se eu quiser definir essa impedância espelhada para o primário, eu devo fazer a razão de Spírias como o número de Spírias do lado que eu quero ir, que é o primário, dividido pelo número de Spírias do lado que eu já tenho, do lado que eu estou, que é o secundário, tá? Então, quando eu faço essa razão, nós elevamos ao quadrado, multiplicamos pela impedância que já tenho e chegamos na impedância que eu desejo obter, né? Supondo agora, se eu quisesse Z2, né? Z2 seria a impedância do secundário. Eu teria, por consequência, Z1. Então, nessa fórmula, o que iria mudar? Iria mudar apenas os índices, né? Se eu quero o Z2, eu utilizo aqui o número de Spírias 2, que é o lado que eu quero, né? No caso, o Z2. E aqui embaixo seria Z1. Multiplicando aqui, Z1, que seria a impedância do primário. Eu faço essa razão ao quadrado e eu chego na impedância refletida, tá? Então, nesse momento, vocês podem até pensar, professor, não, mas é muito tranquilo. Se eu tenho uma divisão aqui, né, obviamente, eu passo para o outro lado como inverso, continuo
fazendo aqui ao quadrado, sem problema nenhum, né? Mas, na prática, quando você tem um sistema elétrico de potência, um CEP, isso ajuda muito, né? Porque você tem que fazer reflexões, né, de impedância e de vários transformadores. Não estou falando de um, estou falando de um sistema de potência, que existem vários, né? 2 para cima. Então, nós precisamos ter um cálculo mais imediato. Não dá para a gente pegar a formulinha, deixa eu ver esse transformador, lado primário, lado de alta, especificação, esse é o número de espiras do primário, do secundário, então como que fica a fórmula, né? É mais fácil você fazer de uma forma imediata. O lado onde eu quero, dividido pelo lado onde estou, ao quadrado, multiplicado pelo lado que eu já tenho, né? Que seria o lado que eu estou, tá? Então, não sei se ficou claro, tá? Mas caso vocês tenham perguntas, pode se manifestar aí por áudio. Em resumo, em um transformador ideal, as tensões são transformadas na razão direta da relação de espiras, as correntes na razão inversa e as impedâncias na razão direta em relação às espiras, né, ao quadrado. Tá? A potência aparente não se altera, tá, turma? Então, nesse caso, o que acontece? Transformador ideal. Qual o conceito, né? Qual o cerne da questão? É o seguinte, se ele é ideal, as perdas são nulas. Tá? É isso. Sistema idealizado não tem perdas. Se eu não tenho perda, significa que a potência aparente que eu injeto na entrada, no caso no primário do transformador, ela tem que ser obrigatoriamente igual à potência de secundária, a potência de saída, tá? Então, nós temos uma igualdade, S1 igual a S2. Tá? Até por isso, né, que nós chegamos nessas equações aqui, tá? Então, professor, não, com a gente foi definido ali, através da lei de Ampère, a relação aqui das correntes primário e secundário, e através da lei de Lenz, a relação das tensões. Ok. Mas se nós fizermos com igualdade de potência, né, que é ali o conceito inicial de transformador ideal, nós também chegaremos nessas relações aqui, tanto para tensão quanto para corrente, e quando eu correlaciono V1 com I1, basta eu dividir V1 por I1, chegaremos aqui na relação de Z1 com Z2. Tá? Então, é dessa forma que nós realizamos o estudo para transformador ideal. Lembrando que isso é uma revisão, por isso que eu não estou fazendo nenhuma dedução matemática, nenhum equacionamento mais complexo, mais passo a passo para vocês, porque é algo que vocês já estudaram no curso. Legal. Com relação a essa revisão de transformador ideal, existe alguma pergunta aí, alguma questão que vocês queiram colocar? Aqui tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou continuar aqui o conteúdo. Pode ficar à vontade, tá? Para me interromper a qualquer momento aí, para fazer as suas perguntas. Então, vamos lá. Aspectos iniciais sobre autotransformador. Então, o que seria o autotransformador, né? Ele é um dispositivo com um princípio de funcionamento idêntico ao transformador, tá? Eu peguei isso daqui de uma referência bibliográfica, né? Mas eu diria assim, é um princípio de funcionamento complementar ao transformador ideal, tá? Complementar. Porque existe a indução magnética, só que existe um adicional, que é o que nós iremos verificar na sequência aqui dessa aula, né, dessa apresentação. Um transformador, ele pode operar como autotransformador por meio de um esquema de conexão adequado. Então, se eu pegar um transformador com isolação galvânica, né, primário isolado de secundário, né, nós podemos transformá-lo
em um autotransformador. Isso é um aspecto interessante, vocês vão ver as vantagens e desvantagens disso, né? O porquê fazer isso, qual tipo de aplicação, a gente vai entender melhor nessa aula. Com o autotransformador, elimina-se a isolação galvânica, tá? Entre circuito primário e secundário. Ué, professor, mas o transformador, ele tem uma isolação galvânica, né? Existe um fluxo magnético do primário, que se concatena com o secundário, induzindo uma tensão. Exatamente. Então, há uma transferência de energia, né, do primário para o secundário através de energia magnética. Isso gera uma isolação galvânica, né? Então, o circuito do primário fica isolado do secundário. Só que no autotransformador isso não acontece. Tá? E a gente já vai ver por quê. São tipicamente menores, né? Então, quando eu falo do equipamento específico de um autotransformador específico, ele normalmente é menor, tá? Mais leve e também mais eficiente aí que os transformadores para as mesmas especificações, os transformadores convencionais. Tá? Então, os transformadores com isolação galvânica, eles acabam perdendo em alguns aspectos para o autotransformador e ganhando em outros, né? É sempre uma relação de custo-benefício, é um balanço. Então, eu tenho que ganhar um pouco aqui e perder um pouco aqui. Né? E se eu inverter a situação, eu vou ganhar um tanto de um lado e perder do outro. A questão é que nós temos sempre que balancear na engenharia, o ponto principal é esse. Né? Nós temos que colocar na balança, é mais ou menos viável? Né? Então, como que eu vou analisar a viabilidade de um produto, de um equipamento? Eu tenho que saber a aplicação. Né? Se eu não souber a aplicação, eu não sei avaliar, eu não sei. Puxa, o que eu vou definir como parâmetro ou parâmetros de análise se eu não sei o mínimo sobre a aplicação prática do equipamento? Né? Fica difícil. Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos iniciais. Existe também aí a questão, né, de que quando o autotransformador ele é conectado, né, o transformador, aliás, ele é conectado como autotransformador, o enrolamento de saída exige uma isolação extra a nível de tensão, pois deve estar isolado contra a plena tensão máxima do autotransformador. Então, o que acontece? Normalmente, o autotransformador, a gente trabalha com níveis de relação de transformação muito próximo a 1, tá? Não muito para cima, nem muito para baixo. Então, se eu for utilizar um autotransformador como elemento elevador, normalmente eu coloco a bobina de alta conectado com a bobina de baixa, de forma elétrica, conexão elétrica. Por isso, até vocês já podem imaginar o porquê de não haver mais a isolação galvânica, né? Porque existe uma conexão elétrica. Tendo essa conexão elétrica, eu preciso de uma isolação extra, tá certo? Obrigatoriamente. Por quê? Porque a bobina de alta estaria conectada com a bobina de baixa do transformador. Os autotransformadores, eles têm reatâncias de dispersão menores, né? Perdas mais baixas, menores correntes de excitação, que é algo positivo, né? E custam menos que os transformadores de 2 enrolamentos, desde que, o porém aí, né? Questão do balanço. Desde que as relações de tensões não sejam muito diferentes de 1 para 1. Pare e pense, puxa, 1 para 1, caramba, então eu vou transformar 220 para 220. Pera, mas por quê? 220 para 220. Tem vantagem, tem uma vantagem claríssima, principalmente quando a gente chega na parte de deduções. Mas existem outros aspectos, né? A gente não precisa transformar 220 para 220, posso transformar 220, por exemplo, para 380,
Tá? Eu posso transformar o 220 para 254. Tá? Níveis de tensão que são utilizados na prática. Tá? Então, em termos práticos, quando a gente fala de corrente alternada, eu estou falando ali na baixa, tá? Baixa tensão, abaixo de 1 kV, né? Nós temos 127, né? Rede monofásica aqui da região de Sorocaba, 127, fase neutra. 220, né? 220 volts seria a tensão bifásica, né? De uma fase em relação à outra. 380, tá? Então, no 380, nós pegamos ali a tensão de linha em termos de módulo, tá? Eu estou desprezando, nesse momento, a questão de fasor, mas pense no módulo. Falando do módulo da tensão, nós temos 380 para a linha, quando eu tenho 220 para a fase. 4,40, normalmente se você vai num posto de gasolina, não um posto de gasolina, um posto de combustível, né? Eu abasteço só gasolina, né? Então eu estou acostumado aí o posto de gasolina, né? Que para mim abastece apenas com gasolina, então não tem muita variação. Mas pensa num posto aí de combustível, né? O que acontece? Eles têm uma entrada de 4,40. 4,40, se vocês fizerem relação de raiz de 3, dá 254, tá? 254 volts. Daí você pode pegar 440 e passa lá para 760. Né? Então, outro nível de tensão que também pode ser aplicado aí em termos práticos, na baixa tensão. Então, nós temos ali, quando a gente vai lá falando agora de média, né? Daí, um nível de tensão muito utilizado, muito aplicado, não especificamente na nossa região, mas em outras regiões, é 13.800. Né? Então, você tem um transformador lá, por exemplo, de 13.800 para 220. Tá? Um transformador de distribuição. Então, são níveis de tensão que são pré-definidos, com base até no funcionamento de máquinas, assim como nossa frequência de 60 Hz, né, tem todo um motivo por trás, né, do porquê ser dessa forma. Não é assim, vou utilizar 60 Hz porque, um número interessante, 60 Hz, né, por que não 80? Por que não 100? 50? Existem outros parâmetros técnicos que são analisados para a concepção ali, principalmente das máquinas, né? Quando a gente fala de motores, geradores, são até aspectos construtivos, né? Que poderiam viabilizar ou inviabilizar ali o projeto, tá? Então, é muito interessante a gente ter essa visão, né? Uma visão mais de aplicação prática, saindo um pouco lá do aspecto puramente teórico. Professor, pode falar. Quando você fala de transformador de 1 para 1, eu vejo que uma vantagem, não sei se eu estou certo, talvez seja algum mecanismo de proteção de surto nesses transformadores de 1 para 1. Então, tá. Nesse caso, por exemplo, quando você fala de eletrônica de potência, por exemplo, você vai ter ali a questão da isolação galvânica. Você está entendendo? O surto é interessante porque se eu tenho, pensa assim, ó, eu tenho uma isolação galvânica, uma relação de espiras 10 para 1. Tudo bem? 10 para 1. 10 para 1, o que acontece? Eu tenho um ganho de tensão. Só que, quando eu tenho um surto, eu acabo suprimindo. Tá? Eu tenho uma transferência reduzida desse surto quando eu tenho uma isolação. Na questão aqui do o autotransformador, vocês irão perceber que ele tem uma conexão elétrica. Então, ele conduz. Uma parte ele induz, porém uma parte ele conduz. Então, ele é um balanço, ele tem questão positiva, por um lado, que vocês irão entender na aula de hoje, e tem uma questão muito negativa, que seria essa da isolação, tá? A isolação galvânica. Então, nos surtos pode ser utilizado alguma coisa nesse sentido, mas se você parar para analisar, por exemplo, tristores, né, o SCR da vida, por exemplo, você vai ter ali os snubbers,
né? Os snubbers, não sei se vocês estudaram já, mas são circuitos supressores. Então, o que que eles fazem? Eles pegam dois elementos, um elemento resitivo e um capacitivo, e é projetado esse circuito para se colocar em paralelo com o tiristor, para que não haja surtos. Por quê? O surto é justamente quando eu tenho uma derivada muito grande num curto espaço de tempo, né? Por definição até de cálculo, se você tem uma elevada variação, uma taxa muito alta de variação, né, no curto espaço de tempo, você tem um surto, tá? Então, esse surto, ele é suprimido, por quê? Pare e pense naquela constante de tempo tal, lá o RC, tá? O RC, vocês estudaram, né? Carga e descarga de capacitor, provavelmente, no curso. Então, o que acontece? A carga é exponencial, a descarga também é uma exponencial negativa. Só que a exponencial, ela tem um delay. Ela tem um delay, tá? Ela tem um delay. Então, o que acontece? O surto, ele vem na pancada, taxa de variação instantânea. Instantânea, um instante, né? Naquele momento, pô, pico. Daí o supressor, snubber. Opa, eu tenho um delay. Eu tenho um tal, né? Eu tenho um tal. Então, o pico de tensão, ele acaba sendo amenizado por esse movimento de carga, né, do capacitor, por esse delay, por essa exponencial crescente no primeiro momento. Tá? Então, nós temos essa definição conceitual, né, em termos práticos. Ah, professor, eu quero entender o projeto. Daí você tem que estudar a fundo ali até a questão transitória. E a gente vai bater um pouco em cima disso, né, mas é interessante que vocês entendam na prática, o viés mais prático, entendeu? A teoria é importante também, né, para engenheiro. O engenheiro que não projeta, ele não é engenheiro, né? Você não consegue fazer um projeto do zero, né? Partir ali de algumas premissas iniciais para desenvolver um projeto maior, uma solução prática para alguma coisa, ele vai ser aquele engenheiro do papel. Ah, eu faço conta, eu faço gráfico, eu faço um monte de coisa. Mas em termos práticos, isso é viável? Não sei. Tem que fazer um balanço, né? Tenho que ter premissas, né? Se eu faço um balanço dessas premissas e eu chego que, por exemplo, meu custo-benefício é bom para ter um resultado muito melhor, então pode ser interessante. Agora, se eu tenho um custo elevadíssimo para melhorar 2% no meu processo, por exemplo, ou no desenvolvimento de nova tecnologia, talvez não seja tão viável. Hoje em dia, assim, como as coisas estão evoluindo muito rápido e questão até comercial entre nisso, né? Muitas empresas, muito empreendedorismo e muitas empresas boas, né? Até ingressando no mercado. Então, às vezes, você investir ali alguns bilhões para melhorar 2, 3%, isso pode te dar uma vantagem competitiva inigualável. Uma questão, assim, de crescimento explosivo até nas margens, né, da empresa, falando da questão empresarial. Mas é interessante a níveis práticos, principalmente industriais, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, realmente definir se aquilo é ou não viável para uma aplicação prática. Porque o engenheiro, ele vai ser, ou vai ter empresa, ou vai trabalhar numa empresa, ou vai ser um autônomo, um prestador de serviço, ou até mesmo um empresário, enfim. Tem engenheiro que trabalha em banco, por exemplo, mas a gente tem que partir da premissa que iremos atuar ali no mercado, né? Então, no setor de engenharia existe essa questão aí da viabilidade, né, das coisas, dos equipamentos, dos produtos. Então, não tem como a gente fugir muito disso, entendeu? A gente tem que sempre estar observando essa questão custo-benefício. E a sua pergunta, só para finalizar, eu já me estendi bastante na sua colocação, mas os surtos, eles são... existe ali esquemas de proteção, até filtros que eu irei passar para vocês, que são capazes aí de controlar muito bem essa questão dos surtos, tá? Respondida? Sim? Sim, sim.
Beleza. Então, vou dar prosseguimento aqui, falando agora do esquema de ligação. Então, o esquema de ligação do autotransformador, né? O que nós temos? Essa imagem aqui é uma imagem padrãozinha, né? Aquela imagem para estudo conceitual. Estudo conceitual. Então, o que acontece? Eu tenho um núcleo ferromagnético, eu tenho uma bobina do primário, eu tenho uma bobina do secundário, injeto uma corrente, há uma indução, né? Uma indução aqui. Então, injeto corrente, tem aqui a tensão induzida, gera-se um fluxo magnético, se concatena do primário com o secundário através do material núcleo ferromagnético. E se eu tenho variação do fluxo magnético a uma determinada taxa, né, existe a indução de tensão do secundário. Tá? Essa indução, né, faz com que surja uma corrente. Tá? Então, tensão induzida, vocês já estudaram no curso, lei de Faraday, lei de Lenz, né, já viram tudo isso daí. E basicamente é o que nós temos aplicado no transformador ideal, que vocês já estudaram no curso. Agora, se eu fizer a conexão, olha só, conexão dessa espira, no caso, terminal negativo aqui de referência, com o terminal positivo da segunda espira, eu tenho, né, um caminho para a circulação desse íon, né? O íon passa pela primeira espira, sai aqui pelo negativo e vai embora, né? Vai para frente. Aqui, nesse ponto, nós temos o quê? Normalmente uma carga conectada. Então, perceba, existe uma conexão elétrica do primário, da bobina N1, com o secundário, N2. Tá? E agora, o que nós temos é o seguinte, a minha referência de entrada, para tensão V1 no caso, é polo positivo de N1 e polo negativo de N2, tá certo? Então, o que acontece? A corrente vem, pensa assim, no secundário eu estou operando em vazio, não tem carga. Então, entra aqui a corrente 1, né, que vai fluir pela bobina N1 graças a uma tensão V1. Corrente vem, passou pela bobina N1, saiu do negativo. Tem carga? Não. Então, vem aqui, positivo de N2, vai circulando e retorna aqui para o circuito. No caso aqui seria para o ponto de referência de V1. Então, nós temos essa conexão. Essa conexão, basicamente, faria com que a bobina N1 estivesse conectada em série, né, com a bobina N2. Então, se eu tenho essa conexão, eu tenho aqui uma tensão V2, que seria a tensão de secundário. Perceba, corrente entra por N1, passa por N2, aqui eu tenho a saída V2 e tenho um retorno por N1. Isso daqui é um circuito conhecido aí, se vocês pararem para analisar circuitos elétricos 1, né? É conhecido como divisor de tensão, tá? Então, aqui eu tenho um diagraminha para que vocês possam compreender melhor esse circuito magnético, né, em termos elétricos, em termos de circuitos elétricos, é isso daqui. Então, eu tenho N1, sendo essa espira, N2, sendo a segunda espira, E1 como sendo a tensão eficaz, ou tensão RMS, né, root mean square, da bobina 1, e o E2, tensão eficaz da bobina 2. Por que maiúsculo? Porque é eficaz. Quando a gente utiliza a letra minúscula, quando é valor instantâneo, tá? Então, isso daí é um conceito importante, não sei se já foi dito no curso, acredito que sim, né?
mas nós temos valores valores instantâneos, majoritariamente representados por letra minúscula. E valores eficazes, ou seja, valores que partem da premissa de tirar uma média ou da tensão ou da corrente no tempo, sendo representado por letras maiúsculas, tá? Então, aqui seria o V1, temos as duas tensões autoinduzidas, e temos V2 aqui na saída. Então, por isso que eu falei que nós temos um divisor de tensão, né? Se aqui eu não tenho carga, eu tenho o quê? Uma corrente que passa pela bobina 1, passa pela bobina 2, e fecha aqui, portanto, o circuito. Então, aqui eu tenho V1, e nesse ponto V2. É como se fosse um divisor de tensão convencional. Vocês estudaram provavelmente com resistor. Aqui nós temos com bobinas magneticamente acopladas, tá? Então, quando eu tenho o ponto entre as bobinas, significa que existe um núcleo ferromagnético concatenando o fluxo magnético de uma bobina com outra. Ah, professor, eu já peguei um circuito que tinha N1, N2, N3, né? Inclusive no meu mestrado tinha isso. Então, o que acontece? É um circuito de um transformador, muitas vezes toroidal, inclusive, né? Que existe a tensão induzida da bobina 1 na bobina 2 e na bobina 3. Só que existe uma indução da N2 para N1 e da N2 para N3. E da N3 para N2, da N3 para N1. É o que a gente chama de mútua, né? Mútua indutância. Então, é quando há uma influência da tensão autoinduzida de uma bobina para a tensão de outra bobina, além da conexão elétrica do circuito. Isso aí é algo importante de se compreender, né? Quando a gente vai estudar principalmente o autotransformador. E aqui o transformador de um enrolamento, né? A gente... aqui está separado, né? Dois enrolamentos magneticamente acoplados. Aqui é como se fosse um núcleo e uma única bobina, tá? Só que essa bobina tem um tape central, e daí, a partir desse tape, nós temos uma tensão de saída. Ah, professor, existem que são variáveis, né? Os variacs da vida. Variac é o quê? É um autotransformador? Sim. É um autotransformador. Basicamente, o que acontece? Eu pego esse tape e eu vou deslizando ele de um ponto para outro, tá? Então, eu vou deslizando aqui na bobina, e se eu estou mais próximo aqui do nominal de alimentação, eu estou mais próximo, então, do valor nominal para sair da V2. Se eu estou aproximadamente aqui no 50-50, né, 50% para cada lado, eu tenho V2 como sendo aproximadamente metade da tensão V1, 50%. Então, os variacs da vida, eles funcionam dessa forma. Tá? Não sei se vocês viram o variac já na prática, mas provavelmente, se não viram, irão ter essa experiência aí no presencial, quando tiver o retorno presencial no Unesp. Alguma pergunta nesse slide? Aqui por enquanto não, professor. Tranquilo? Beleza, vamos em frente, então. Então, falando aí da relação de transformação, aqui eu tenho uma imagem, tá? Eu coloquei para ilustrar aqui, imagem de um autotransformador. Aqui, aliás, é o transformador, relação N1, N2. E nós temos aquelas definições, né? V1 para V2, N1 para N2, que seria o Azinho. O Azinho é conhecido como relação de transformação, ou razão de Spírias, como eu já comentei com vocês, né? É que no primeiro slide, salvo engano, não foi colocado esse Azinho como referência, mas vocês já estudaram, né, com o professor Elmo, provavelmente, essa relação. Temos também a razão aqui de correntes, que equivale ao inverso dessa relação de transformação, tá? Então, para a tensão, nós temos a razão direta, e para a corrente, nós temos a relação inversa.
E aqui o que eu comentei com vocês, né? V1 e 1 igual V2 e 2. Tá? Então, o que acontece? V1 e 1 é potência do primário. V2 e 2 é a potência do secundário. Se a potência do primário é igual à potência do secundário, significa que estamos falando de um transformador ideal, sem perdas. Provavelmente vocês estudaram também a questão das perdas nos transformadores, né? Então, existem perdas no núcleo, e daí nós falamos de perdas por esterese, perdas Foucault, né? Existem até formulinhas que correlacionam tamanho da chapa ali, né? Da laminação da chapa do núcleo do transformador, para que você consiga reduzir essas perdas. Existe o laço de esterese, obviamente, quanto menor, né? Ó, mais mole o material, sendo mais mole o material, melhor a resposta linear do transformador. Se eu tiver um material duro, a gente tem praticamente um ímã permanente, né? Então, isso daí não é interessante para sistemas que tem como base transformador. Né? Para um projeto de transformador, a gente vai utilizar sempre material mole. Falando de materiais magnéticos, tá? Abrindo um parênteses aqui. E existem as perdas por dispersão de fluxo magnético e perda Joule, né, nos enrolamentos. Então, aqui, nesta relação, eu não estou considerando essas perdas. Tá? Não considero. Porque se a potência do primário, injetada aqui no primário, é igual à potência de saída do secundário, quais são as perdas? É só fazer P1 menos P2. P1 menos P2 vai fechar aqui como zero de perdas. Né? Então, não tenho perda pro transformador ideal. E agora entramos aí na parte das equações, tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, esse é o esquemático, né? O esquemático preliminar aí do autotransformador, duas bobinas magneticamente acopladas, tensões autoinduzidas, E1 e E2, e V1 aplicada na alimentação e V2 obtida no secundário. Então, se eu for fazer aqui um modelamento, levando em consideração o aspecto ideal, não tem perdas aqui, tá? O que nós teríamos? V1 é igual E1, E2, tá? Por quê? Lei de Kirchhoff, para as malhas. Tenho aqui E1, pode ser escrito em função de E2, se eu levar a relação de Spires, tá? Então, levando em consideração a relação de Spires, nós temos a E1 sendo escrito em função de E2. Pessoal, vou pedir um minutinho aqui para vocês, porque meu computador apontou aqui que a bateria está acabando, tá? Então, vou pegar o carregador e já volto aqui para falar com vocês. Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Bom, voltando aqui para a nossa análise, né? Eu tenho aqui o E1 escrito em função da razão de Spires, por E2, e agora eu tenho E2 como termo comum, né? Só que o E2 está em paralelo com V2, né? E circuitos em paralelo nós temos a mesma tensão elétrica, tá? Então, se a tensão é a mesma, eu posso
ao invés aqui de isolar o E2, eu posso isolar o V2, porque eles são iguais, tá? Então, a tensão V1 seria N1 sobre N2 mais 1 vezes V2, tá? Então, se eu fizer aqui a razão das tensões, V1 por E2, temos que essa razão é equivalente a N1 mais N2 dividido por N2. Legal. Agora, o que vai acontecer aqui? Se eu analisar as correntes, a corrente que eu injeto no circuito é o E1, o IE, aliás, né? IE. Então, essa corrente é corrente de entrada, por isso do IE, corrente de entrada do circuito. Então, essa corrente vem, entra no ponto aqui da bobina, como I1, e existe uma corrente I2, tá? Que estaria aqui saindo do ponto. Daí vocês param, né, e começam a refletir aí. Puxa, mas caramba, né? Corrente, a tensão de alimentação V1. Corrente de entrada, tá? Insere aqui com o I1, beleza. Daí chegamos em um nó. Então, uma corrente sai e outra corrente desce para retornar para a fonte. Em tese seria isso, né? Segundo a lei de Kirchhoff, né? Nós temos a lei das correntes, né? A lei dos nós. Então, uma corrente desce, uma parcela sai, uma parcela vem para baixo. Só que a gente tem que considerar que estamos falando de um transformador. Então, o transformador, ele vai fornecer corrente pelo primário e vai fornecer corrente induzida pelo secundário. Tá? Então, esse 2 é a corrente induzida no secundário do transformador. Pensa assim, se eu não tivesse conexão elétrica do primário com o secundário, esse 2 seria pura e simplesmente a corrente que iria para a saída. Seria o meu IS, né? Seria a corrente induzida por fluxo magnético. Agora, existe essa corrente 2 induzida por fluxo magnético, mais a corrente I1, mais essa parcela do primário, que vai somar com a corrente induzida, gerando a corrente de saída. Tá? Então, é interessante isso. Então, nós temos uma contribuição elétrica da parte primária do transformador e magnética, com parte na indução do primário com relação ao secundário do transformador. Tá? Então, existe uma soma de correntes. Uma conduzida e uma induzida. Tá? Então, se eu fizer uma análise matemática, né, dessas correntes, eu tenho aqui a corrente de saída igual a corrente 1 mais I2. O I1 é basicamente o IE, que é a corrente de entrada. Então, vou escrever aqui em função de IE. Mais N1 sobre N2, que seria a relação de espiras aqui da corrente 2 em relação a N1. Tá? Então, o que acontece? O I1 é a mesma coisa que IE, circuito série, né? Nessa parcela aqui, pelo menos. Então, o que acontece? Eu posso escrever tudo isso em função da corrente de entrada do transformador. Então, nós teríamos uma relação final, que é corrente de entrada dividido pela corrente de saída igual N2 dividido aí por N1 mais N2. Tá? Então, temos uma relação de tensão e uma relação de corrente que elas permanecem aí sendo o inverso, né, uma da outra. Então, aqui era V1 por V2, N1 mais N2 dividido por N2, e aqui o IE é a mesma coisa que o I1, tá? Então, seria o I1 pela corrente de saída agora, né? Que seria equivalente a N2 dividido por N1 mais N2. Então, essa relação aí do inverso das relações de espiras ainda acaba sendo válida aqui para o autotransformador. Alguma pergunta nessa parte aqui de dedução das fórmulas? Aqui, por enquanto não, professor. Ah, então beleza.
Seguir em frente. Falando agora da potência aparente, se a gente analisar o circuito, né, eu sempre estou injetando uma potência aparente. Tá? Então, quando a gente faz uma análise de perdas, a gente foca mais na potência ativa, né? Mas a potência aparente, ela leva em consideração a característica indutiva do circuito. Então, tem um fator de potência envolvido, né? Então, eu injeto uma potência S1 e tenho uma potência de saída S2. Tá? Então, se eu for modelar esse S2 de saída, seria basicamente a corrente de saída vezes a tensão V2, definição de potência aparente. Pensando aqui no caso monofásico, tá? Monofásico. Então, tensão do secundário vezes corrente de saída. A corrente de saída é a corrente I1 mais a corrente I2. Aqui eu posso fazer distributiva, né? Teríamos, portanto, nesse caso aqui, V2 I1 mais V2 I2. Tá? E aqui nós temos algo interessante, né? Algo bem interessante. Temos essa parcela V2 I1, tá? E o que seria esse V2I1? Esse V2I1, ele não existia, se a gente parar para analisar, o transformador ideal. Tá? O transformador ideal teria como potência de secundário V2I2. Tá? Seria a definição mais pura aí de potência aparente, né? Se eu estou falando potência aparente do secundário, então a tensão do secundário vezes corrente do secundário. Só que esse V2I1 vai ser transmitido, vai ser convertido ali do primário para o secundário como uma parcela de potência conduzida. Tá? Potência conduzida, ou seja, que é transmitida de forma elétrica. Tá? Então, como eu sei disso? Eu sei disso porque a corrente de entrada passa pela bobina N1 e essa corrente I1 está sendo contemplada aqui na lei dos nós. Né? Então, essa parcela I1, ela é uma contribuição para a potência de saída. Então, devo levar em consideração. Se ela não existisse, que é o caso da isolação galvânica, né, sem essa conexão do primário para o secundário, I1 seria 0. 0 vezes V2, 0. Eu simplifico essa parte aqui e fica V2 e 2. Muito bem. O termo V2 e 2 seria a potência transformada. Ou seja, a potência transmitida via fluxo magnético. Tá? Então, V2 e 2 é o velho e bom V2 e 2 que nós tínhamos do transformador ideal, que é apenas uma conversão de energia magnética em energia elétrica, tá? Através do fluxo magnético. Note que a potência ela é maior que no caso de um transformador isolado galvanicamente. Tá? Por que é maior? Porque existe a contribuição do primário no secundário. Tá? Então, existe uma parcela conduzida, uma parcela que é transmitida eletricamente do primário para o secundário. Note que isto é obtido sem exceder a capacidade dos enrolamentos do equipamento. Isso daí, esse conceito, ele é muito interessante, foi até digamos que seja a sacada do autotransformador, né? Qual que é o diferencial? O que foi o elemento ali definitivo, né, para essa concepção? Foi justamente que, se eu tenho a bobina do primário com capacidade, por exemplo, de 50 amperes, tenho 50 amperes de capacidade no primário, tá? Se eu for alimentar uma carga aqui na saída de, por exemplo, né, 100 amperes, eu não estou excedendo a capacidade dessa bobina. Por quê?
50 vem pela primeira bobina, N1, e 50 vem induzida, né, através da potência transformada, que é o I2. Tá? Então, eu venho aqui o I2, que ao multiplicar por V2, chegamos nessa parcela de potência transformada. Então, existe uma contribuição de 50%, no caso, né, se eu quero 100 amperes, 50 amperes de N1 e 50 amperes de N2. Ah, mas supondo que a bobina N1 suporte 100 amperes, a bobina N2 suporta 50 amperes. Então, se eu tenho uma carga nominal na saída, eu tenho uma carga de 150 amperes. Por quê? Eu vou utilizar toda a corrente nominal de N1 e toda a corrente nominal de N2, tá? Das duas espiras. Então, eu consigo, como eu tenho um nó, eu não estou excedendo a capacidade de corrente de nenhuma das bobinas. Eu estou utilizando elas como um sistema complementar para fornecer mais potência para a minha carga. Tá? Então, a grande sacada do autotransformador talvez tenha sido essa, né? Eu verifico o nível nominal de ambas as bobinas e faço, portanto, ali uma análise a fim de ter um melhor aproveitamento da energia, um melhor aproveitamento da potência para aquele circuito. Alguma pergunta aqui? Tranquilo esse slide? Aqui tá tranquilo, professor. Também consegui entender. Beleza. Então, continuando, temos aqui a parte da potência aparente, que para um autotransformador é basicamente V2 e 1 mais V2 e 2, só que sabemos, né, que o I1 equivale a I2 sobre a relação de espiras, e eu tenho aqui, eu mantenho simplesmente a segunda parcela, portanto, eu posso colocar em evidência, né, V2 e 2, e eu chego em 1 mais o inverso da razão de espiras do transformador ideal, que multiplica V2 e 2. Então, perceba o seguinte, ó. V2 e 2 é a potência que seria obtida caso a ligação convencional do transformador fosse empregada. Então, se eu utilizar a transformação ali isolada, primário e secundário, eu tenho apenas V2 e 2. Tá? Como autotransformador, eu tenho um elemento multiplicativo que dá um ganho. Há um ganho de potência. E aqui dá para a gente entender algumas coisas. Só por essa formulinha aqui. Ó. Tá? Então, vamos analisar o seguinte. Pensa na relação de espiras 1 para 1. Tá? Circuito isolador. 1 para 1. O que acontece? No 1 para 1, esse carinha aqui vale 1, certo? E esse daqui é 1. Ou seja, 1 mais 1 dá 2. É o dobro da potência aparente que eu teria no transformador convencional. Tá? Só que a tensão do primário, se fosse, por exemplo, 220, seria igual à tensão do secundário. 220 também. Tá? Só que é o dobro de potência. Então, para o mesmo equipamento, eu tenho o dobro de potência, respeitando a característica nominal das bobinas. Por quê? Porque eu tenho um nó do primário para o secundário. Então, eu conduzo uma parcela de potência. E outra parcela de potência eu transformo por indução magnética. Tá? Então, eu tenho, nesse caso, numa relação 1 para 1, eu teria o dobro de aproveitamento em termos de potência aparente que eu teria no transformador ideal. Tá? Agora, se eu elevar muito essa relação de espiras, por exemplo, eu tenho uma razão de espiras que é 100 para 1. Tá? 100 para 1. Então, eu transformo ali de 2.200 para 22. Mas, puxa, peraí. 2.200 para 22 significa que eu tenho 1 mais 1 centésimo, né? Ou seja, 1,01, 1% a mais.
Então, daí já não se torna tão interessante trabalhar com o autotransformador, porque não temos a isolação galvânica, né, o que é um ponto negativo, e porque o ganho de potência aqui seria de 1%. Então, 1% a mais, talvez, para essa aplicação, onde eu tenho um nível de tensão muito maior, né, uma conversão de 2.200 para 22, é uma distância grande. Né? A gente pode parar para pensar níveis de distribuição, 22 kV, tá? Para 220. É uma diferença de 100 vezes, né? Então, autotransformador para essa aplicação não seria tão interessante. Então, nós podemos colocar, né, se eu isolar esse carinha, matematicamente falando agora, eu passo esse V2 e 2 dividindo, só que o V2 e 2 seria a definição da potência do transformador convencional, tá? Transformador ideal. Então, temos aqui uma razão, né, da potência autotransformada para a potência do transformador convencional, como sendo 1 mais o inverso da relação de Spiras. O que pode ser interessante, né, quando a relação de Spiras é de 1 para 1 ou muito próximo disso. Saindo muito desse patamar, a gente acaba ganhando pouca potência e o autotransformador, até por uma questão de segurança, não seria tão viável. Tá? Aqui o circuitinho que a gente já analisou, né, apenas para ilustrar aqui o slide. E note que a potência do autotransformador, ela vai ser maior. Ela sempre vai ser maior, mas como eu disse, né, se eu tenho uma relação de Spiras de 1, eu tenho o dobro. Tá? Estou ganhando 100%. Se eu tenho uma razão que é 2, eu estou ganhando 50%. Né? Se for 4, estou ganhando apenas 25%. Se for 100, né, conforme eu citei no exemplo, eu estaria ganhando 1%. Né? Se for 1 milhão, eu vou estar ganhando pouquinho. Praticamente nada. Né? Mas eu estarei sempre ganhando com o autotransformador. Mas chega ali num momento que não vale a pena. Né? Um ganho irrisório. Né? Então, o autotransformador ele se torna inviável por uma questão de potencial, de relação de transformação mesmo. E, professor, e a partir de quanto você acha que, na prática, é inviável? Tipo assim, sei lá, quando o ganho é menor do que o que? 15%, 10%? Na prática, eu digo. Não, então, na prática, menos. Então, quando você tem ali, por exemplo, uma relação, para e pensa, 10 para 1. 10 para 1 seria 10%, certo? Certo. 10%. Então, eu teria 10% a mais de ganho, só que a gente já não utiliza. Porque se eu ganhar 10, 15, 20%, 30% com o autotransformador, pelo balanço, por viabilidade técnica, não compensa o risco de ter essa conexão elétrica do primário com o secundário. Vou fazer aqui, só para praticar isso, uma pergunta interessante que você fez. Vamos pensar no seguinte caso. Supondo, você falou 15%, vamos utilizar 10%, está próximo, não está tão fora aí dos 15% que você colocou. 10 para 1, tá? 10 para 1. Pensa assim, um transformador de 2.200, 2,2 kV, para 220. Tá? Então, eu teria V1, 2,2 kV, e aqui V2, 220 volts. Uma relação 10 para 1. O que acontece? Essa tensão impulsiona aqui a circulação dos elétrons, então cria uma corrente I1, que vai induzir aqui uma corrente I2 para a saída, né? E pense que eu tenho um equipamento 220 aqui. Tá? Pode ser até um equipamento doméstico, não precisa ser industrial. Então, tenho ali meu equipamento 220. E há, nesse transformador que estou adotando, né, no caso, se fosse um transformador de distribuição no formato de autotransformador, o que iria acontecer? Se eu rompo por algum surto de tensão,
acaba aqui rompendo uma bobina, o N2. Então pensa assim, romper a bobina, você vai de conver comigo, que não há mais caminho para a circulação de I2, porque a bobina rompeu, né? A corrente circula, você tem caminho. Se ela rompeu, não tem mais caminho. A corrente chega aqui e não circula, não vem para a parte de baixo. Tá? Então, se eu não tenho circulação da corrente de um ponto para outro, eu estou isolando os dois pontos da bobina. O ponto de baixo, que seria esse daqui, seria o terra. Tá? O terra. E o ponto de cima da bobina seria o potencial de N1. Entendeu? Potencial de N1 é 2,2 kV. Então, o que acontece? Se eu romper N2, por ter uma conexão elétrica, não há isolação galvânica, e sim uma conexão elétrica, se eu romper N2, eu jogo 2,2 kV no meu equipamento de 220. Ah, entendi, professor. Você entendeu? Daí provavelmente iria queimar. Ah, provavelmente não, com certeza. Você teria ali poderia estourar, dependendo do que fosse, né? Você tem ali componentes indutivos, chaveados, por exemplo. Então, imagina, você tem um sistema chaveado ali com eletrônica de potência, funcionando a 220. Você joga 2,2 kV em cima de tiristor, que é louco para dar surto. Vai dar uma pancada, vai ser estouro para todo lado. Então, nesse caso de distribuição de energia, a gente não adota o autotransformador, porque estamos tendo aí uma relação muito desproporcional entre um ganho de 10% na potência, só que uma perda que seria, assim, astronômica, se você parar para pensar que rompeu uma bobina aqui do secundário, deu um surto, rompeu a bobina do secundário, e gerou 2.200 volts na tomada de, sei lá, 100 clientes, 200 clientes, dependendo da posição desse transformador de distribuição, da quantidade de cargas, né, que ele vai atender. Porque a gente anda, né, eu tô numa rua, tem um transformador, você anda mais um tanto, tem outro transformador, então os transformadores, eles atendem algumas cargas, né, senão não precisaria ter vários transformadores em vários postes. Então, se aquele transformador tiver um rompimento da bobina do secundário, N2, ele joga 2.200 na carga. Jogou 2.200 na carga, eu não estou falando de uma carga, de uma residência, de uma empresa, de um comércio, de um shopping. Eu estou falando de várias cargas. Entendeu? Então, a concessionária tem que bancar, porque foi uma falha dela, equipamento dela. Então, ela tem que bancar o prejuízo de todos esses consumidores, por uma questão até de direito, né, do consumidor. Você vai lá no Procon, você tem esse direito, né? Poxa, o fornecedor, o prestador de serviço, né? E nós temos uma prestação de serviço com concessionário, né? É uma concessão do governo, tudo bem. Mas nós temos ali direitos, né, e deveres, e ela também. Então, ela tem o dever de nos fornecer uma energia com qualidade, tanto que tem um aspecto de estudo, até de engenharia, que é qualidade de energia elétrica. Então, se ela me fornece uma sobretensão muito alta, né? Muito alta, e é uma sobretensão porque seria ali alguns ciclos da rede, né? Senão poderia ser caracterizado como surto transitório. Essa tensão, ela é prejudicial aos equipamentos, vai queimar equipamento de muitos consumidores, e ela tem que bancar, por lei, tem que bancar o prejuízo. Então, é muito mais fácil, perceba, o que compensa mais? Viabilidade, custo-benefício, né? O balanço. Compensa mais eu gastar um pouco mais de um transformador convencional, com isolação galvânica, que não vai me dar essa dor de cabeça, ou correr um risco de ter um rompimento, pode acontecer outros problemas, um rompimento dessa bobina dentro do secundário e gerar um prejuízo financeiro, assim, elevadíssimo, né? Porque você não tem noção. É uma perda que pode ser, por exemplo, tinha poucas cargas conectadas, deu um prejuízo ali de 1 milhão. Mas pode ser um prejuízo maior, pode ser um prejuízo ali de 5 milhões, 6 milhões, dependendo das cargas, né? Dependendo ali dos consumidores, se tem ali um consumidor, uma empresa, se é comércio, enfim, mas são vários, né? Pode ser até dezenas, centenas de consumidores. Então, você tem um problema
no sentido financeiro, nesse caso, né? Você pode ter um prejuízo muito grande financeiramente, você teria que arcar com esse custo dos clientes por ter fornecido um serviço de baixa qualidade, por querer economizar num transformador, sendo que se você gastasse um pouco a mais, você teria uma proteção que valeria muito a pena em relação a esse prejuízo financeiro que poderia ocorrer numa possível falha ali do autotransformador. Entendeu? Entendi sim, professor. Agora ficou mais claro. Entendi. Beleza. Então, seguindo aqui a nossa aula... Essa elevação da potência aparente, essa potência ela não tem uma porcentagem maior de potência reativa por conta das bobinas? Então, se a gente voltar, eu vou passar para vocês o slide depois, tá? Mas a reatância de magnetização do autotransformador, ela é mais baixa. Tá? Ela é mais baixa que do transformador convencional. E o que impacta no reativo, né, no fator de potência do transformador, é justamente a relação potência ativa e potência aparente. Tá? Tanto que o transformador, vocês estudaram o rendimento, certo? Já viram o rendimento no curso? Há tempos atrás, sim. Tá. Então, a definição de rendimento é o quê? Potência de saída, potência útil, potência ativa. Aquilo que eu consigo transformar em torque, controle de velocidade, por exemplo, uma esteira, né, no processo produtivo, eu consigo controlar ali a intensidade luminosa, consigo controlar, enfim, temperatura, vazão, fenômenos físicos que eu controlo através da potência ativa, tá? Então, se eu quero converter elétrica em algum parâmetro físico, tá? Como temperatura, por exemplo, eu preciso gastar alguns quilowatts. Pensa no chuveiro, vai, chuveiro elétrico é o mais simples, né? Se eu quero converter potência ativa em potência, energia elétrica em energia térmica, eu preciso de potência ativa. Agora, o reativo, ele contribui no transformador majoritariamente na magnetização. Porque pelo estudo que vocês já devem ter feito ali com o colega, com o professor Elmo, vocês viram que a dispersão da bobina, ela pode até ser remanejada, né? Eu tenho, por exemplo, modelo T do transformador. Núcleo no centro e tenho dois ramos aqui que seria a parte de dispersão. Né? Dispersão das bobinas e perda de alta. Eu posso pegar essa perda aqui da entrada do primário, remanejar aqui para o secundário, por quê? Porque essa queda de tensão é muito baixa. Então, quando eu faço esse remanejamento, você já pode imaginar que a reatância indutiva do núcleo já é muito maior do que a de dispersão. Certo? Então, a gente leva em consideração, normalmente, a reatância, né, majoritariamente a reatância indutiva do núcleo para definir ali o fator de potência do transformador. Definir o fator de potência, eu consigo definir até matematicamente a questão da potência reativa, né, que eu tenho consumido no transformador. E o que impacta, existe até uma curva do rendimento, por quê? Como, assim, para e pensa, se eu estou alimentando uma carga, o transformador é 100 kVA. Pega esse exemplo, 100 kVA. Estou alimentando uma carga de 10 kW. Tudo bem? Então, 10 kW, pensando nesse modelo T, existem perdas, supondo que eu esteja injetando ali 12 kW. Então, 12 kW, e eu tenho na saída 10 kW. Então, eu tenho uma perda. Então, tem uma perda nesse processo e o rendimento seria algo como 83%. Um exemplo, tá? Normalmente é maior. O que acontece? Eu estou perdendo um pouco de energia por perdas Foucault, esteréticas e prefeito Joule nos enrolamentos. Mas,
Mas eu tenho uma potência reativa no transformador, no caso, no núcleo, que é praticamente constante. Entendeu? Porque se eu jogar uma potência na saída agora de 50 quilowatts, né, eu teria que consumir ali, por exemplo, 60, tá? 60 quilowatts na entrada. Então, o que eu tenho ali uma curva do rendimento que ele vai variando conforme o momento de consumo da carga, tá? Se eu estou consumindo 10% do nominal, 20%, 50% ou plena carga, tá? Que seria os 100%. E eu tenho uma perda que ela é praticamente constante no núcleo, tá? Que seria o reativo. Então, eu preciso de um fluxo reativo para magnetização. Tá? Isso daí vocês devem ter estudado ali na parte de circuitos elétricos 1, que a potência reativa, ela é responsável por efeitos indutivos e capacitivos. Tanto até que o indutor compensa o capacitor e o capacitor compensa o indutor, principalmente em LT, tá? Linha de transmissão. Então, se eu quero uma compensação série, eu coloco, como a linha ela é majoritariamente indutiva, né, principalmente se a gente pensar em alta, né? Em alta a gente chega a ter 10, 20 vezes o indutor em relação ao tamanho ali da perda do condutor, né? A segunda lei de Ohm. Então, nós temos ali muita perda indutiva, mas eu consigo chavear um capacitor série para reduzir o reativo da linha. Entendeu? Então, o capacitor compensa o reativo na impedância, se eu colocar em série. Mas ele compensa o fluxo de potência reativa se eu conectar em paralelo. Então, isso daí, inclusive, é muito utilizado, né? Se eu tenho a entrada de uma indústria, temos o módulo 8 do PRODIST, né? Ele vai estabelecer ali normativas correlatas ali, principalmente ali a fator de potência. Se eu tenho um fluxo de potência reativa, eu tenho que compensar esse fluxo de potência reativa no meu ponto de acoplamento comum, né? Seria ali o PAC, o professor Elmo já deve ter comentado bastante com vocês. O PAC, ele vai ter uma compensação da potência reativa através de banco de capacitores. Tá? Banco de capacitores. Então, eu preciso de vários capacitores para fazer aí esse controle de reativo. Então, dependendo, eu vou chavear um capacitor. Então, eu preciso escolher, inclusive, o momento que eu vou chavear esse capacitor para que eu não gere surtos. Tá? Então, por isso que eu falo, existe um estudo de viabilidade financeira e viabilidade técnica. Qual momento eu vou chavear? Eu já sei que eu tenho que compensar o fator de potência, para não ser taxado, né? Para não pagar uma multa. Então, eu tenho que utilizar o capacitor. Mas quando que eu vou chavear o capacitor? Em um determinado momento que não gere surto. Então, normalmente no zero, né? Então, fui lá, entrei com o banco capacitivo, eu compensei o reativo. O reativo, normalmente, a gente pode compensar na entrada ou a gente pode compensar parcialmente. Normalmente na entrada, né? Porque você já pega a massa de energia reativa e já coloca ali o projeto do capacitor para que no ponto de acoplamento comum seja percebido ali um fator de potência condizente com a normativa, né? Com o que é requerido por norma. Ok? Não sei se respondi a sua pergunta, ficou claro? Respondeu. Beleza. Então, dando prosseguimento, vamos em frente aqui. Vou deixar aqui algumas vantagens, tá, do autotransformador. Já passei aqui, eu falei que ia deixar 10 minutos, né, para vocês tirarem as dúvidas. Vou fazer o seguinte, então, turma, eu vou parar aqui nesse slide, tá? Na relação aqui do autotransformador com o transformador. E na próxima aula eu já chego aqui falando das vantagens do autotransformador. Se sobrar aí algum tempinho na aula que vem, eu faço alguma simulação prática com vocês. Vou deixar esse momento final aqui da aula, então,
para que o colega aí ele possa tirar a dúvida que ele tinha na parte de circuitos trifásicos. Se eu soubesse, eu conseguir responder aí rapidamente em 3 minutos para que vocês possam ter o intervalo de vocês aí. Vai ser interessante, né? Então, eu já deixo aí o colega aí que tinha uma dúvida, né, em relação ao conteúdo passado anteriormente, para que ele faça a pergunta, pode tomar a palavra e fazer aí o seu questionamento. Então, professor, era eu que tinha perguntado. A minha dúvida é a seguinte, tem a lista 3 que o Marafão passou sobre circuitos trifásicos. Aí ele dá um contexto assim, tem uma ligação em estrela com 3 fontes defasadas em sentido negativo. Aí tem conectado uma carga em estrela e uma carga em delta. Aí, basicamente, aí ele pede na letra A para você achar as correntes de linha, aí você tem que transformar a de estrela para delta, associar em paralelo e transformar de volta, beleza. Aí ele pede as potências, como você tem a corrente, você consegue achar a potência. Aí que vem o meu problema. Na letra C, ele pede para projetar um compensador do fator de potência. E, por exemplo, com a potência que eu calculei, eu consigo achar o fator de potência. O meu fator de potência estava dando, acho que 0,6 alguma coisa, se eu não me engano. Assim, não lembro de cabeça. Eu fiz a lista, acho que era, sei lá, domingo. Mas tava dando, tipo, 0,6. Aí, eu tentei projetar um compensador. Aí, ele falou que, nesse caso, tanto faz se o compensador ele ia ser em estrela ou em triângulo. Aí eu assumi em estrela só para ficar alinhado com o resto do circuito. Só que eu não sei calcular só que para eu poder, aí, por exemplo, eu sei quanto de potência que eu tenho que compensar. Então, beleza, eu achei a potência que eu tenho que compensar. E aí eu dividi em 3, já que são 3 fases, para poder chegar no fator de potência que eu quero. Acho que dava, sei lá, 8,6, acho que dava 8,6 kVAR. Aí compensei e aí, depois de compensada, ele tá com o fator de potência alinhado. Só que ele pede para eu calcular os parâmetros do que eu usei para compensar, que nesse caso da letra C, para poder compensar abaixando o fator de potência, para aumentar o fator de potência, abaixar a potência ativa, eu tive que usar capacitor. Só que eu não sei como que eu acho a tensão no capacitor para eu poder fazer aquela relação de potência igual a V quadrado sobre R, para eu poder achar o R, para eu poder achar a capacitância. O R não, Z, né, nesse caso. Eu não sei como é que eu consigo achar a tensão no capacitor, para eu poder... a tensão na impedância do capacitor, para eu poder achar os parâmetros dele. Esse que é o meu problema. Eu não estou conseguindo saber como eu faço isso, porque na minha cabeça, já que são 2 estrelas, mas eles não estão ligados por um neutro, então eles não estão em paralelo. Então eu não sei como é que eu faço para fazer isso. Você vai ter que utilizar basicamente tensão de linha. Porque os parâmetros que a gente vai utilizar para medir o fator de potência são parâmetros da linha. Tanto que, não sei, nesse momento, se vocês utilizam o MATLAB, por exemplo. Não sei se vocês utilizam. Mas no MATLAB tem uma área lá, que é o SimPower System, salvo engano. Talvez até pelo VPN da Unesp vocês tenham acesso. Eu não teria que conversar com o colega aí, com o Fernando Marafão, para ver isso. Mas no SimPower System, se vocês pegarem os componentes e desenharem no MATLAB, nessa área de simulação, lá dá para você projetar, calcular na mão mesmo, né? Esse banco capacitivo, no caso, esse compensador, para linha. E colocar na linha. Verificar lá se o fator de potência foi corrigido. Entendeu? Eu recomendo isso para que você consiga fazer para que você entenda o que está acontecendo, o fluxo das correntes, né?
Então, eu tenho uma corrente que tem uma certa defasagem. Por exemplo, só para você entender, tem a 60 graus, tá? 10 amperes, 60 graus, fase 60. Tá? Então, o que acontece? Essa fase tem que ser compensada. Salvo engano, na norma, o ângulo convencional de aplicação é 23 graus. Salvo engano. Se você fez aí o arco cosseno, deve ter chegado em 23 em alguma coisa. O que acontece? Esse ângulo, você vai fazer a compensação fasorial. Então, é de 60 para 23. Tá? Se você perceber que na entrada tem 23 graus, é só fazer o cosseno φ, né, daquele ângulo, e você vai perceber que já está no fator de potência da normativa. Tá? Mas para isso, você vai utilizar a tensão de linha. Perceba, o que acontece? Você fez uma transformação, né, para resolver o exercício. Só que o real, a prática, se você olhar o circuito, pô, tá em delta. Tá em delta. Só que o delta, em relação à estrela, nós temos o quê como termo comum? Tensão de linha. Tá? Então, se eu alimento uma carga em delta e uma carga em estrela, se a tensão de linha é 220 para as duas. Se é 380, é 380 para as duas. Né? Então, eu tenho que trabalhar em cima da tensão de linha no paralelismo com essas cargas. Tá? Então, pode ser feito dessa forma. Você vai projetar o banco capacitivo para fechar ali a compensação desse bloco. Você pode entender esse circuito, né, esse equivalente ali, como um circuito único para compensação com um outro circuito similar ali, só que com um banco capacitivo. Aqui seria uma carga RL, por exemplo, e aqui vem um banco capacitivo trifásico, ambos, né? Esse daqui vai ser chaveado para compensar o fluxo de potência reativa que vinha. Aqui vinha um reativo que vinha direto para a carga, né? Agora, o que vai acontecer? Vem menos reativo para a carga, por quê? Porque esse banco capacitivo manda potência reativa para a carga. Então, fica circulando entre o banco e a carga. E a rede manda menos, um parâmetro menor, vai reduzir esse percentual de potência reativa. E com isso vai ter a compensação. Entendeu? Acho que entendi, professor. Entendi. Eu não tinha me ligado nessa questão das tensões de linha. Foi isso que eu me perdi assim, na hora de resolver. Para e pensa. Sempre que você tem que resolver um problema, não só sistema trifásico, pode ser monofásico, pode ser eletrônica analógica, até eletrônica de potência, né? Você tem que pegar o parâmetro comum para você modelar. Tanto até que vocês já viram, obviamente, a parcela ali de potência do sistema trifásico, né? Não tem a potência lá que é, por exemplo, raiz de 3 vezes tensão corrente. Daí tem outra fórmula que é 3 vezes tensão vezes corrente. O que muda de um para o outro? Que um é parâmetro de fase e o outro é parâmetro de linha. Se eu utilizar sim. raiz de 3, são tensões e correntes de linha. Se eu utilizar 3, são tensões e correntes de fase. Para e pensa. Uma fase é sistema mono, né? Então, se eu utilizo parâmetros de fase, eu estou referenciando a uma fase. Então, parâmetros de fase, se eu tenho um sistema trifásico, é 3 vezes uma fase. Entendeu? Então, tensão e corrente de fase, 3 vezes. Tensão e corrente de linha, raiz de 3. Por quê? Porque a fórmula de potência é idêntica para delta e para estrela. A única coisa que vai mudar é que no delta, a raiz de 3 vem para a corrente, na estrela, a raiz de 3 vem para a tensão. Então, vocês podem fazer sempre essa analogia, mas tem que trazer no mesmo nível. O que é comum entre elas? Tensão. Então, trabalho com tensão. Qual? De linha, no caso. Agora, se eu tenho parâmetro de corrente, eu estou com carga em delta. Eu tenho 2 cargas em delta. Então a corrente de linha é o que é comum para ambas, né? Se eu fizer a lei de Kirchhoff nos deltas, eu tenho a corrente de linha chegando, uma parcela desce para o primeiro delta e uma parcela vai para o segundo delta. Né? Mas o que eu tenho de referência chegando são as correntes de linha. Entendi. Tá? Então você tem que fazer esse balanço aí. Tá? Então,
vocês terão aí 3 minutos, né, a princípio, aí de intervalo, mas espero que essa primeira aula tenha sido proveitosa para todos vocês, tá? Que realmente eu tenha contribuído aí no aprendizado do primeiro conteúdo, né, que foi a parte de autotransformador. Irei continuar amanhã o conteúdo, tá? Então, essa aula de hoje foi basicamente para vocês terem um primeiro contato com esse conteúdo, mas na próxima aula vocês poderão interagir um pouco mais, dependendo do horário, eu farei inclusive aí uma simulação computacional com vocês, tá? Então, espero que possamos aí ter bons resultados aí nesse período de tempo que eu estarei trabalhando com vocês, tá certo? Agradeço pela participação, atenção na aula de hoje, desejo bons estudos e até amanhã. Amanhã estaremos juntos de novo. Até amanhã, professor. Perfeito, Tchau, professor. professor. Até amanhã. Então. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu, professor. Valeu, valeu, até a próxima. Até amanhã. Juliano e Matheus, estão me ouvindo? Juliano e Matheus.